Olá, hoje nós vamos para o capítulo 30 do livro do profeta Isaías. O capítulo 30 é um oráculo contra o Egito. Você precisa entender uma coisa. Os capítulos 28 a 33 são oráculos, profecias acerca de Judá e Jerusalém. Mas esse capítulo 30 trata do Egito em relação a Israel e a Judá, por conta daqueles acordos que foram feitos pelo rei Ezequias com o Egito. Houve um tempo em que o Egito praticamente ele dominou ali o Judá, e isso deixou o povo muito humilhado, né? Isaías sempre foi contra esses acordos com os estrangeiros e principalmente com esse acordo com o Egito. Isaías já tinha falado muito sobre isso, mas o rei Ezequias acabou fazendo um acordo aí com o Egito, e esse acordo era um acordo bastante humilhante para os israelitas. Era um acordo muito humilhante mesmo. Então Isaías vai falar aqui neste capítulo hoje. Quero lembrar você que nós estamos vivendo o primeiro Isaías, viu? Primeiro Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, ele compreende o período de atividade do profeta, né? Principalmente na época dos reis Acais e Ezequias. Então é um período em que Isaías está vivo. Isaías profetiza no sul, mas profetiza no norte também, tá bom? Dá um like no vídeo, só esse joinha aqui, ó. Enquanto você está assistindo, dá um like, isso. Outra coisa, compartilha esse vídeo. Outra coisa, se inscreva no canal. E deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Conta para todo mundo que nós estamos fazendo essa leitura. Se você está assistindo esse vídeo agora, quero lembrar que nós temos todos os outros livros anteriores que nós já passamos, desde o livro de Gênesis. Vai lá na playlist, tem as playlists, cada playlist aí tem o livro, vai ler comigo a Bíblia toda. A proposta é ler a Bíblia inteira, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 30. Eu vou te explicar uma coisa, o capítulo 30 ele é um oráculo contra Egito, mas você vai perceba que a partir do versículo 18, nós já começamos um texto mais messiânico, lembrando da vitória, lembrando de um tempo de graça, de misericórdia. Tá bom? Vamos lá? Então vamos. Ai dos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim, concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. Eles se voltam para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sob a proteção do faraó, para abrigar-se à sombra do Egito. O apoio do faraó vos será decepção, e o abrigo à sombra do Egito uma ignomínia. Ainda que os chefes estejam em Suã, e que os embaixadores tenham atingido Tanis, todo mundo será enganado por esse povo inútil, que não dá nem auxílio nem socorro, e só causa decepção e opróbrio. Oráculo contra as feras do sul, para a terra da tribulação e da angústia, de onde vem o leão e a leoa, a víbora e o dragão voador. Conduzirão riquezas sobre o dorso dos jumentos e os tesouros sobre a corcova de camelos, para ofertá-los a um povo que não lhe serve de nada. O socorro do Egito é ineficaz, e nulo, por isso eu o chamo Raabe, o inerte. Agora, pois, vai escrever estas coisas de uma prancheta, escreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que se recusam a ouvir as instruções do Senhor. E dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não nos anuncieis a verdade, dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos
profetizai-nos fantasias. Afastai-vos do caminho e retirai-vos da vereda, deixai de colocar-nos sob os olhos do Santo de Israel. Por isso, eis a réplica do Santo de Israel. Visto que rejeitais esta advertência para fiar-vos de meios tortuosos e perversos e procurar aí o vosso apoio. Acontecerá para vós, por causa desse crime, como uma fenda que forma a saliência de uma muralha elevada, de improviso e no instante sobrevém o desabamento. Quebra-se como um pote de barro despedaçado sem piedade, de modo que os destroços não ofereçam sequer um caco para apanhar brasas no fogão ou tirar água da cisterna. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel: é na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querem ouvir, vós dissestes: não galoparemos a cavalho. Pois bem, fugireis, portanto, montaremos corcéis licheiros. Pois bem, sereis perseguidos de uma corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só, a ameaça de 5 inimigos, vós vos deitareis a fugir, até que não subsista mais do que um vestígio escasso, como um mastro no cume de um monte, como um estandarte sobre uma colina. Agora começam os tempos messiânicos, presta atenção. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar, é por isso que Ele se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo, ditosos aqueles que nele esperam. Sim, povo de Sião que habitas em Jerusalém, não terás mais de que chorar. A voz de tua súplica Ele te fará misericórdia, assim que a ouvir, Ele te atenderá. Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais, e verás com teus olhos aquele que te ensina. Ouvirás com teus ouvidos estas palavras retumbarem atrás de ti. É aqui o caminho, andai por ele, quando te desviares, quer para a direita, quer para a esquerda. Acharás imundo o revestimento de prata de teus ídolos esculpidos e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Tu os arrojarás como imundícies, gritando-lhes: fora daqui! O Senhor dará chuvas, as sementes com que proverdes o solo, e o pão que produzir a terra será nutritivo e saboroso. Naquele dia, teu gado pastará em vastas pastagens, os bois e os asnos que trabalham a terra comerão uma forragem salgada, que será ajoelhada com a pá e com a peneira. Então, em todo monte alto, em toda colina elevada, haverá arroios de água corrente, no dia da grande mortandade em que desabarão as fortalezas. Então, a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor pensar a chaga de seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Destruição dos assírios. Vede, é o nome do Senhor que vem de longe. Sua cólera é ardente, uma nuvem pesada se levanta, seus lábios respiram furor e sua língua é como um fogo devorador. Começa a narrar agora a destruição dos assírios. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações no crivo destruidor e porá nos queixos dos povos um freio que os desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite em que se celebra a festa, e tereis alegria no coração, como o que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor, junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar sua voz majestosa, e mostrará como o seu braço desaba em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade com chuva e granizo.
À voz do Senhor o assírio tremerá e será ferido pela vara. A cada golpe da vara vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamborins e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparado também para Tofete cavado, profundo e largo. Palha e lenha ali há em quantidade, e o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, o acenderá. Vamos entender tudo? Mais uma vez eu preciso lhe dizer que isso é uma linguagem profética. Uma linguagem profética é uma linguagem que tem bastante simbolismo, bastante figura de linguagem e que a gente precisa entender. Basicamente, o que é esse capítulo 30? A primeira parte do capítulo 30 fala sobre esta aliança que foi feita com o Egito. Esta aliança que foi feita com o Egito nunca foi muito bem aceita por Isaías e nunca foi muito bem aceita pela maioria das pessoas. O rei Ezequias acabou fazendo uma aliança com o Egito, mas o Egito explorou sobremaneira Judá. Tanto é que o profeta faz questão de dizer aqui, ainda que os chefes... Onde está? Todo mundo será enganado por esse povo inútil. O povo inútil é o povo do Egito, que não dá nem auxílio nem socorro. Ou seja, foi feita uma aliança com o Egito para que Judá recebesse auxílio, socorro. E ele falou, e eles não fazem nada disso, e só causa decepção e opróbrio, né? Olha, e aqui, ele se volta para o Egito sem me consultar, como Deus reclamando pela boca do profeta, para refugiar sob a proteção do faraó, para abrigar-se à sombra do Egito. Então, esta aliança que o rei Ezequias tinha feito com o Egito foi muito, muito vergonhosa, porque ele pediu proteção do Egito, o Egito nunca deu proteção coisíssima nenhuma, e pelo contrário, durante muito tempo, fez com que o rei Ezequias pagasse um pesado tributo para o Egito. Isaías não engolia esta aliança, não engolia. Tanto é que ele desce a língua mesmo nos egípcios aqui, desce a língua nos egípcios. Aí, num segundo momento, a partir do capítulo 18, o profeta assume um tom messiânico. Lembra você, Isaías é um profeta messiânico, e ele começa a contar a vitória do povo de Deus sobre os inimigos, sobre o poder do inimigo, sobre tudo isso. É um profeta messiânico que ao mesmo tempo fala de uma coisa que está acontecendo ali, mas aponta para os tempos que hão de vir quando o Messias chegar. Tá bom? E o capítulo termina a partir do versículo 27, sabe? Contando sobre os assírios. Porque, embora... Quem é que é o grande inimigo do povo de Deus nesse momento? Os assírios. Os assírios vêm descendo com tudo. Eles vão se aliam ao Egito. O Egito não faz coisa nenhuma pelo povo de Deus, só cobra tributo, não dá proteção, não dá auxílio, e os assírios vêm com tudo. E aqui o profeta fala que os assírios serão vencidos, que serão massacrados, né? E ainda chega a dizer, vai ser feito um Tofete. Tofete é o lugar onde se sacrificava os humanos, né? Fazer o sacrifício humano, uma fogueirona lá, vai ser feito um Tofete para acabar com todos esses assírios. Então, entendeu esse capítulo? Primeiro, o profeta declara a sua oposição à aliança que o rei Ezequias havia feito com o Egito. E diz que o Egito não tem feito nada pelo povo de Deus. Segundo, o profeta anuncia os tempos messiânicos de vitória e de paz. E terceiro, o profeta fala da Assíria, que vem ainda querendo destruir o povo de Deus, mas que eles vão ver a sua própria destruição. Tá bom? Vamos lá então, alguns versículos para a gente entender. Vamos lá. Versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor,
Ele segue um plano que não vem de mim. Qual que é o plano que não vem de mim? O plano de se aliar ao Egito. Conclui aliança sem o meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. Muito bem, que aliança foi essa? A alusão aqui aos ritos que acompanham a conclusão de uma aliança. A aliança que ele está denunciando aqui foi a aliança com o Egito, que aconteceu entre o ano 713 e o ano 702. Praticamente foram aí 10 anos, por volta de 10 anos de aliança, em que Ezequias havia pedido a proteção do povo, a proteção do Egito contra o povo assírio, mas o Egito diz que ia proteger, não protegeu coisíssima nenhuma, e por causa dessa aliança ficou explorando o povo de Deus durante 10 anos, cobrando pesados tributos. Isaías lembra isso aqui no versículo 4. Ainda que os chefes estejam em Suã e que os embaixadores tenham atingido Tanis, todo mundo será enganado por esse povo inútil. Olha aqui, ó. Olha aqui. Os embaixadores de Ezequias, né? Eles pararam em Tanis, né? Pararam quando foi feita a aliança. Eles pararam em Tanis e mandaram os mensageiros até outra cidade egípcia chamada Anis. Ali eles assinaram um acordo com termos feitos pelos egípcios. Isso foi uma das maiores humilhações para o povo de Deus. O acordo não foi feito bilateral. Na verdade, os egípcios fizeram todo o acordo, né? Aliás, redigiram todo o acordo e todos os termos do acordo foram feitos pelos egípcios. E o rei Ezequias simplesmente, através dos seus embaixadores, assinaram e concordaram com tudo. Isaías vê nisso uma grande humilhação, né? Ou seja, subjugou o povo de Deus ao Egito, né? No versículo 6, gente, no versículo 6, veja só uma coisa aqui interessante. Cita os pesados tributos que o povo de Deus pagava para o Egito. Oráculo contra as feras do sul. Feras do sul é o Egito. O Egito está lá no sul, né, de Judá. Para a terra da tribulação e da angústia, é o Egito. De onde vem o leão e a leoa, a vibra e o dragão voador. Conduzirão riquezas sobre o dorso de jumentos e os tesouros sobre a corcova dos camelos, para ofertá-lo a um povo que não lhe serve de nada. Então, aqui, os tesouros, né? Os tesouros sobre o lombo de camelo, sobre o dorso do camelo, eram os pesados tributos que eram pagos aos egípcios, e esse povo não fazia nada. No versículo 7, o profeta Isaías chama o Egito de Raabe, aqui, ó. O socorro do Egito é ineficaz e nulo, ou seja, o Egito não faz nada para proteger o povo de Deus. Por isso eu o chamo Raabe, o inerte. Raabe, gente, era um deus mitológico, né? Um monstro mitológico que fazia muito barulho, muita confusão. Raabe, né, é um monstro, né, da mitologia. E a característica desse Raabe era fazer tumulto, confusão, barulho. O Isaías está sendo irônico aqui. Ele está falando assim, esse Egito, o socorro do Egito é ineficaz e nulo, por isso eu chamo de Raabe, ou seja, ele faz muito barulho, faz muita confusão, mas não faz nada. Ou seja, sabe aquela história, faz muito barulho para pouca coisa? Muita tempestade no copo d'água, muito trovão para pouca chuva, uma coisa assim. É muito barulho para nada, muito barulho para nada, faz muito barulho, mas não faz nada, faz muito trovão, mas não tem chuva nenhuma. Então, ele está sendo irônico, por isso eu chamo ele de Raabe, que é aquele monstro que faz muito barulho, mas não faz nada, né? Não faz nada. Versículo 18, aqui começa os tempos messiânicos, aqui, ó. A partir daqui nós temos: acaso dentro de muito pouco tempo não será o Líbano... 18, tá doido? 18 aqui, ó. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar, é por isso que ele se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo, de
ditosos aqueles que nele esperam. Aqui começa uma coisa muito interessante. Começa aqui os tempos messiânicos. Justiça para Isaías é conceder graça e misericórdia. É uma coisa interessante. Vem cá para você ver que interessante. Sim, povo de Sião que habitas em Jerusalém, não terá mais do que chorar. A voz de tua súplica ele te fará misericórdia. Então, conceder graça e misericórdia a um povo que já está sofrido e ele proclama uma vitória, um tempo diferente, um tempo de vitória para o povo. Muito bem, isso aqui é uma visão messiânica. Ao mesmo tempo que Isaías antevê a vitória do povo, ele já antevê um tempo em que o Messias trará essa paz para todo o povo. No versículo 24, olha que interessante, é importante, quando fala desse tempo novo, né, desse tempo de fartura, de alegria, né, ele fala da forragem salgada, só para vocês entenderem. Os bois e os asnos que trabalham a terra comerão uma forragem salgada, que será ajoelhada com a pá e com a peneira. O que é forragem salgada? Forragem salgada era uma forragem especialmente preparada, né, e era muito apreciada pelo gado, muito, né, mais do que a forragem doce. Mas essa forragem salgada ela era preparada nos tempos de fartura, que você podia preparar. Então uma forragem salgada vai ser preparada, né, tempos de fartura. No versículo 25, gente, aqui vem uma ideia a ideia do profeta Isaías dos tempos messiânicos, dos tempos de paz. Nós já vimos isso antes, olha que interessante. Então, em todo o monte alto e em toda colina elevada haverá arroios de água corrente no dia da grande mortandade em que desabarão as fortalezas. Né? Vamos entender uma coisa aqui. Haverá um momento em que vai acabar as mortandades, as fortalezas vão ser desabadas e o campo será cultivado. O campo será cultivado. Essa ideia de que não vai ter mais fortaleza, porque as armas e os soldados vão ser substituídos por trabalhadores. Na ideia do profeta Isaías, o tempo de paz acontecerá quando nós não tivermos mais exércitos. E os soldados dos exércitos, eles não vão fazer mais guerra, mas eles vão trabalhar o campo. Na cabeça de Isaías, quando as armas forem transformadas em arado, vai chegar o tempo. Tanto é que nós já vimos isso, já até mostrei para vocês a imagem clássica de que Isaías fala que as armas serão transformadas em arado. Né? Mostrei até uma escultura que tem na ONU que mostra essa visão de Isaías. Isaías tem muito disso. As fortalezas vão ser substituídas por campos, os soldados se transformarão em trabalhadores na terra, as armas serão transformadas em arados. Para Isaías, essa é a imagem da paz messiânica. Bom, no versículo 27, começa agora a falar sobre os assírios. Olha aqui. Vede é o nome do Senhor que vem de longe, sua cólera é ardente, uma nuvem pesada se levanta, seus lábios respiram furor e sua língua é como um fogo devorador. Aqui começa uma alusão aos assírios. Os assírios serão destruídos. E continua dizendo sobre os assírios e fala aqui, no momento, cita um momento aqui, que provavelmente seria a festa da Páscoa. Veja só. Vós, porém, né, enquanto o povo desce famigerado e louco para destruir o povo de Deus, vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite em que se celebra a festa. Né? E tereis alegria no coração, como o que caminha ao som da flauta para vir ao monte do Senhor, junto ao rochedo de Israel. Então o povo assírio vem com tudo, mas você não desanime, celebra-se, né? Aqui está dizendo, vós, porém, fareis retumbar vossos cantos, como na noite em que se celebra a festa. Aqui os autores acham que está falando da Páscoa,
que a Páscoa comporta um rito feito à noite, né? Muito bem. No versículo 32, olha que interessante, falando dos assírios, a cada golpe de vara vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamborins e cítaras. Ou seja, os assírios vêm, mas não tenham medo, porque a vitória vai ser dada para vocês. Quando se fala de soar tamborins e cítaras, o tamborim e a cítara eram geralmente tocados nos cânticos de vitória. Então, tocar tamborim e cítara significa que está se cantando um cântico de vitória. Nesse momento, Isaías anima o povo para que não desista e que a vitória sobre os assírios será certa. E termina falando o que vai acontecer com os assírios. Sim, um lugar de incineração está preparado também para Tofet, cavado, profundo e largo, palha e lenha ali em quantidade, e o sopro do Senhor como uma torrente de enxofre acenderá. Deixa eu explicar o que é Tofet. Tofet, né? Tofet, gente, ele era um buraco cavado de forma circular em que se colocava lenha é uma coisa horrível, para você queimar e fazer sacrifícios humanos ao deus Moloch. Então, o Tofet geralmente é esse buraco na terra circular que você geralmente pegava uma criança, um adolescente e tal, e sacrificava ao deus Moloch, e depois pegava essa criança, esse adolescente, e jogava naquele fogo. O que o profeta está falando aqui? Os assírios virão e vai ser cavado para eles um lugar de incineração como um Tofet. E esse povo todo que vem contra o povo de Deus vai ser jogado nesse lugar de incineração, preparado para ele, profundo, largo, com palha e lenha em quantidade. E quem vai fazer, é claro que é uma figura de linguagem, né? E o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, vai acender e vai acabar com os assírios. É claro, ele usa a imagem do Tofet, que era uma coisa conhecida pelos assírios como o sacrifício ao deus Moloch, e vem dizer que Deus vai fazer com os seus inimigos, né? E vai acender esse fogo com o seu sopro para acabar com todos os inimigos do povo de Deus. O profeta Isaías vem aqui animar o povo para que não desista. O profeta Isaías vem chamar a atenção de uma aliança que foi feita com o Egito, e o profeta Isaías apresenta um tempo messiânico, tempo de esperança, se o povo confiar no Senhor. Et crucem Domini fugit partes adversas, vite teleo de tribiuda, radix David. Aleluia.